Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia de Cada Dia. Hoje você está prestes a embarcar numa jornada profunda, emocionante e transformadora. Um mergulho intenso nos momentos mais sombrios e, ao mesmo tempo, mais luminosos da história. Iremos reviver cada passo da Semana Santa com detalhes, emoção e reflexão. Do beijo da traição ao brado final na cruz, do silêncio angustiante no sepulcro, até a explosão de vida e esperança que transformou o mundo para sempre. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Aqui, a palavra ganha vida e a fé se renova a cada vídeo. Agora, prepare o coração, porque o que você está prestes a assistir vai mexer com você profundamente. Capítulo 1. Uma noite decisiva. A escuridão que envolvia Jerusalém naquela noite não era comum. Algo diferente pairava no ar, uma sensação estranha, um aperto no coração, como se o céu estivesse preparando-se para testemunhar o momento mais doloroso e decisivo da história humana. Enquanto a lua lançava sua luz pálida sobre as ruas apinhadas da cidade, um homem sozinho, em silêncio profundo, lutava com suas próprias dúvidas, ajoelhado sobre a terra fria de um jardim chamado Getsemane. Você já parou para pensar que aquela noite, entre tantas outras noites, mudou para sempre o rumo da humanidade? É algo para refletirmos mesmo. Naquele exato momento, em meio às oliveiras retorcidas e envelhecidas pelo tempo, estava Jesus. Não o Jesus dos sermões vibrantes ou dos milagres extraordinários, mas o Jesus humano, que enfrentava uma batalha angustiante dentro de si mesmo. Os discípulos, seus amigos mais próximos, estavam a poucos metros dali, adormecidos, incapazes de perceber a profundidade daquele instante. Jesus sabia que seu destino estava prestes a se cumprir. Ele compreendia que não havia retorno. Cada segundo o aproximava mais do inevitável sofrimento que carregaria sobre seus ombros. Na cidade, o ambiente estava agitado. A Páscoa judaica estava próxima, trazendo milhares de peregrinos para Jerusalém. Nas ruas estreitas e nas praças lotadas, a tensão era palpável. Romanos, judeus, comerciantes e religiosos transitavam em constante movimento, em uma aparente normalidade que escondia profundas preocupações políticas e religiosas. Pilatos, governador romano, assistia de longe com desconfiança o fervilhar das multidões. Os líderes religiosos, por sua vez, estavam inquietos. Eles precisavam lidar com um homem que se tornara uma ameaça à sua autoridade. Jesus havia desafiado normas, questionado tradições e, principalmente, havia conquistado corações de forma profunda e autêntica. Muitos o consideravam um profeta poderoso. Outros acreditavam que ele poderia ser o Messias prometido. Mas essa fama trouxe uma oposição feroz daqueles que viam nele uma ameaça direta ao status de todos os demais. E naquele instante, na escuridão do Getsemane, Jesus sentia todo o peso dessa oposição e do sacrifício iminente. Cada respiração parecia pesada. Cada oração vinha acompanhada de lágrimas e suor. Ele sabia perfeitamente quem estava se aproximando. Entre aqueles passos apressados que se ouviam ao longe, estava o de Judas Iscariotes, o discípulo que havia caminhado ao seu lado durante 3 anos. Judas não era apenas um traidor. Sua história, suas motivações e conflitos interiores tornavam-se o símbolo perfeito das contradições humanas. Ele havia testemunhado milagres impressionantes, viu cegos enxergarem, paralíticos caminharem, mortos voltarem à vida. Ainda assim, algo nele não estava em paz. Talvez fosse ganância, talvez fosse dúvida, talvez fosse a frustração de não ver suas expectativas atendidas. Judas tornou-se a expressão das falhas humanas, a representação máxima da capacidade que temos de escolher errado,
mesmo diante do bem absoluto. Com um gesto tão simples e carregado de significado, Judas aproximou-se lentamente de Jesus e beijou-lhe o rosto. O beijo, um símbolo universal de carinho e respeito, tornou-se naquele instante um símbolo eterno de traição e dor. Foi através desse gesto que os soldados e guardas reconheceram quem era Jesus e imediatamente o prenderam. Mas como um simples beijo pôde desencadear tamanha tragédia? Como Judas, que esteve ao lado de Jesus por tanto tempo, pôde sucumbir dessa forma ao lado mais sombrio de seu coração? Essas perguntas ecoam até hoje, milhares de anos depois, e fazem-nos refletir sobre nossas próprias escolhas. Não seria possível que, em algum nível, todos nós já experimentamos a angústia de Judas, o conflito entre fazer o certo e o errado, entre permanecer firme ou desistir diante das dificuldades? A prisão de Jesus não era um simples acontecimento, político ou religioso. Era o encontro final entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, a fidelidade e a traição. Naquela noite, algo muito maior estava em jogo. Não apenas o destino de um homem, mas o destino de todos nós. Levado às pressas para o Sinédrio, o tribunal religioso judaico, Jesus foi colocado diante daqueles que já haviam decidido sua culpa mesmo antes do julgamento começar. Ali, na penumbra de um salão iluminado por tochas que tremeluziam, falsas testemunhas eram trazidas para acusá-lo de crimes que jamais havia cometido. Porém, em meio às acusações falsas, Jesus manteve-se calmo, sereno, com uma dignidade incompreensível. Seu silêncio era mais poderoso do que 1000 palavras. Sua postura era um testemunho claro de sua inocência e integridade. Mas em meio àqueles ataques injustos, Jesus finalmente falou, declarando-se claramente como o Filho do Deus vivo. Essa afirmação verdadeira e corajosa desencadeou uma fúria intensa entre os líderes religiosos. Para eles, aquilo era a prova definitiva da blasfêmia que procuravam. Ali mesmo, naquela noite fria, decretaram a sentença de morte. Mas será que, diante de uma acusação tão injusta, qualquer um de nós teria a coragem de se manter firme e verdadeiro? Quantas vezes preferimos mentir ou fugir para evitar o sofrimento, para proteger nossas próprias vidas ou reputações? Jesus, naquela noite sombria, mostrou que a verdade exige coragem, que a fidelidade pode custar caro, mas que, acima de tudo, vale a pena. A traição de Judas, a prisão injusta, a sentença cruel, todos esses acontecimentos trágicos eram apenas o início da jornada mais profunda e dolorosa que o mundo já viu. Uma jornada que revelaria o lado mais escuro da humanidade, mas também a capacidade incomparável de Deus de transformar o sofrimento em salvação. Naquela noite decisiva, estava em jogo muito mais do que uma vida humana. Era o próprio destino da humanidade que estava sendo traçado nas sombras do Getsemane. Capítulo 2. Um julgamento sob as sombras. Enquanto a madrugada avançava sobre Jerusalém, o frio intenso parecia penetrar a alma dos habitantes da cidade. Jesus havia acabado de ser condenado em um julgamento rápido, improvisado e profundamente injusto. Em poucos minutos, o mestre que durante 3 anos pregara amor, compaixão e justiça, estava sendo tratado como um perigoso criminoso, ameaçador demais para permanecer vivo. Mas o julgamento verdadeiro estava apenas começando. Não o julgamento humano, e sim o julgamento das consciências daqueles que participaram desse trágico momento. Por que será que, mesmo diante da inocência evidente, tantos escolhem ignorar a verdade em nome do conforto e da segurança pessoal? Logo após ser condenado pelo Sinédrio, Jesus foi levado ao governador romano Pôncio Pilatos. Aquele homem, um representante do poderoso Império Romano, era conhecido por sua crueldade, mas também por sua capacidade política de lidar com situações complicadas. Pilatos estava em Jerusalém justamente para manter a ordem durante a
Páscoa, uma época sempre conturbada por causa da grande quantidade de peregrinos. Os líderes religiosos sabiam que Pilatos era a única autoridade capaz de aprovar a execução de Jesus, e foram até ele com pressa e ansiedade. Quando Jesus chegou diante de Pilatos, era visível que algo o incomodava profundamente. Pilatos, com um olhar atento e astuto, não demorou a perceber que aquele homem, embora condenado pelos religiosos, não representava ameaça política ao império. Ao contrário, havia algo perturbadoramente diferente nele, algo que desafiava a lógica, algo que até mesmo o pragmático Pilatos não conseguia compreender completamente. Os sacerdotes e fariseus lançavam acusações infundadas contra Jesus, afirmando que ele incitava o povo contra Roma, mas Pilatos não via nele o menor sinal de rebeldia. Diante das acusações vazias, Pilatos decidiu então interrogar Jesus pessoalmente. A pergunta do governador romano ecoou no silêncio da sala. Tu és mesmo o rei dos judeus? A resposta calma e segura de Jesus surpreendeu Pilatos. Meu reino não é deste mundo. Aquelas palavras ressoaram profundamente, criando em Pilatos um dilema interno. Diante dele estava um homem que falava sobre reinos espirituais, verdades eternas e uma justiça superior, conceitos estranhos para a mentalidade romana, focada no poder terreno, nas conquistas militares e na glória imediata. O que Jesus quis dizer exatamente com essa afirmação? Será possível que exista algo maior e mais poderoso do que os reinos, exércitos e autoridades terrenas? Por que as palavras de Jesus perturbavam tanto os que detinham poder e autoridade naquele tempo? Essas questões permanecem ecoando ao longo da história, desafiando cada geração a refletir sobre o verdadeiro significado do poder e da justiça. Confuso e inseguro, Pilatos buscava uma saída diplomática. Ao descobrir que Jesus vinha da Galileia, uma região governada por Herodes Antipas, Pilatos viu nisso uma oportunidade de transferir a responsabilidade. Herodes estava em Jerusalém justamente por causa das festividades da Páscoa. E Pilatos logo enviou Jesus até ele. Herodes Antipas, um líder frívolo e superficial, ficou animado ao receber Jesus, pois esperava ver algum milagre ou sinal sobrenatural. No entanto, Jesus não lhe respondeu uma palavra sequer. A frustração de Herodes se transformou rapidamente em zombaria e desprezo. Jesus, o homem da paz e da dignidade incomparável, foi humilhado e ridicularizado antes de ser mandado de volta para Pilatos. De volta às mãos do governador romano, Jesus viu-se novamente diante da multidão, que agora havia crescido significativamente. Pilatos estava pressionado pela situação. Uma multidão cada vez mais inflamada, manipulada pelos líderes religiosos, clamava pela crucificação daquele homem pacífico. Ainda assim, Pilatos relutava em ceder, buscando desesperadamente por uma solução. Pilatos lembrou-se de uma tradição durante a Páscoa judaica: libertar um prisioneiro escolhido pelo povo. Era sua última esperança de salvar Jesus. Assim, Pilatos apresentou à multidão uma escolha que parecia óbvia: libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso conhecido por violência e assassinato. Mas naquele momento, algo surpreendente e profundamente simbólico aconteceu. Manipulada pelos líderes religiosos, a multidão gritava cada vez mais alto, exigindo a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. O choque daquela decisão era evidente até para Pilatos. Ele observava, perplexo e amargurado, como o povo preferia libertar um assassino a um homem inocente que pregava apenas amor e compaixão. Crucifica-o! Crucifica-o! Ecoavam os gritos pelas ruas estreitas de Jerusalém. Pilatos percebeu que não poderia mais controlar aquela situação. Pressionado pelo medo de um tumulto que prejudicasse sua imagem perante Roma, ele tomou água,
lavou suas mãos diante da multidão em um gesto que entraria para a história como símbolo da tentativa inútil de fugir da própria responsabilidade. "Estou inocente do sangue deste justo", declarou Pilatos. Mas será que uma simples lavagem de mãos poderia apagar o peso daquela escolha? Quantas vezes nós mesmos tentamos lavar nossas mãos diante de decisões ou situações que são injustas? Quantas vezes cedemos à pressão do mundo e ignoramos nossa consciência apenas para preservar a tranquilidade pessoal ou evitar conflitos? Pilatos tentou eximir-se da culpa, mas a história jamais esqueceu seu nome e sua escolha. A decisão tomada naquela manhã em Jerusalém não era apenas política ou religiosa, era profundamente pessoal. Cada indivíduo ali presente, do governador romano até o mais simples cidadão da multidão, fez uma escolha consciente ou inconsciente de participar ou permitir aquela injustiça. Naquele momento crítico, estavam em jogo valores eternos, justiça ou covardia, verdade ou conveniência. A libertação de Barrabás e a condenação de Jesus mostram com clareza o perigo da manipulação, do medo e da omissão. Revelam também como a humanidade, muitas vezes, escolhe o caminho mais fácil, mesmo quando ele claramente não é o mais correto. Pilatos acreditava ter se livrado da responsabilidade ao lavar as mãos, mas a decisão estava feita. Jesus foi entregue aos soldados romanos para ser flagelado e crucificado. Aquela manhã cinzenta tornou-se o cenário de uma profunda reflexão sobre nossas próprias decisões, sobre o poder da influência negativa e sobre como facilmente podemos permitir que injustiças aconteçam quando o silêncio prevalece sobre a coragem. A história de Pilatos, Barrabás e da multidão enfurecida não é apenas um episódio isolado. Ela se repete constantemente, em menor escala, todos os dias nas escolhas que fazemos. O julgamento de Jesus não terminou naquele tribunal. Ele continua, ainda hoje, sempre que temos a oportunidade de defender a verdade, mas escolhemos o silêncio confortável. Sem saber, Pilatos e aquela multidão estavam escrevendo com suas ações o destino da humanidade, traçando o caminho que levaria ao maior sacrifício já visto pelo mundo. Capítulo 3. O caminho da dor. Imagine um homem ferido, desfigurado, ensanguentado. Ele mal consegue caminhar, sua respiração é entrecortada, seus olhos, mesmo sob a dor excruciante, ainda transmitem compaixão. Nas costas, uma cruz pesada. Ao redor, uma multidão dividida entre a zombaria e a lágrima. Em cada passo, um peso. Não apenas da madeira, mas da culpa da humanidade inteira. Você já refletiu profundamente sobre o que significou, em todos os sentidos, Jesus carregar aquela cruz? O que aquele trajeto realmente revelou sobre nós? E sobre ele, após a decisão de Pilatos, o destino de Jesus estava selado. Os soldados o levaram para o pátio e ali começou um ritual cruel, um teatro de humilhação. Açoitamentos violentos dilaceraram sua pele. Cada golpe parecia querer apagar a dignidade daquele que ousou confrontar o ódio com amor. Não satisfeitos com a dor física, os soldados escarneceram daquilo que Jesus representava. Vestiram-no com um manto púrpura e colocaram sobre sua cabeça uma coroa feita de espinhos afiados, pressionando-a até que o sangue escorresse por seu rosto. A cena não era apenas brutal, era simbólica. Aquele que foi proclamado Rei dos Céus, agora era ridicularizado como rei terreno. As zombarias, as bofetadas, os insultos, tudo fazia parte de um espetáculo de vergonha. Mas em nenhum momento Jesus revidou. Ele se manteve em silêncio, um silêncio que gritava mais alto que qualquer voz. Em seguida, deram-lhe a cruz, uma estrutura de madeira bruta, pesada, que ele teria de carregar por um caminho estreito e longo até o lugar da execução. Esse caminho é conhecido até hoje como Via Dolorosa ou o Caminho da Dor. E, de fato, foi um trajeto marcado pela dor em todos os sentidos: física,
emocional e espiritual. Jesus já estava fraco, suas forças minadas pela flagelação, pela noite sem descanso e pelo peso das ofensas. Ao longo do percurso, ele tropeçava, caía, era levantado à força. Cada queda era uma expressão do esgotamento humano, mas também da determinação divina. Ele não estava apenas caminhando para a cruz, estava carregando passo a passo o pecado do mundo. Mas por que ele simplesmente não desistiu? Por que não usou de sua autoridade divina para interromper aquele sofrimento? Será que ele não podia parar tudo com uma palavra, um gesto? A verdade é que ele permaneceu firme porque havia um propósito, um amor que ia além da compreensão humana. E esse amor tinha um nome: você. Enquanto a multidão observava a cena, alguns com desprezo, outros com profunda tristeza, uma figura inesperada surgiu para ajudar. Um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, foi forçado pelos soldados a carregar a cruz junto com Jesus. Esse momento tornou-se eterno na tradição cristã. Simão representa todos aqueles que, mesmo sem compreender totalmente, decidem participar do sofrimento de Cristo. Ele nos ensina que, às vezes, Deus nos chama para ajudar, para caminhar ao lado da dor, mesmo sem termos planejado isso. No caminho, outras figuras aparecem. Mulheres chorando, crianças confusas, soldados impacientes. E em meio a tudo isso, um olhar marcante. O olhar de Maria, a mãe de Jesus. Ao vê-lo em tal estado, seu coração foi perfurado por uma dor indescritível. Aquela mulher que outrora embalara o Salvador nos braços, agora o via cambalear sob o peso da cruz. O reencontro entre mãe e filho, ali, não teve palavras, apenas dor silenciosa e resignação. Maria representa o sofrimento das mães, dos inocentes, dos que perdem sem entender. Ela é, naquele instante, a humanidade ferida, contemplando o sacrifício do próprio Criador. Finalmente, chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Ali, o cenário se preparava para o clímax da dor e da redenção. Os soldados estenderam Jesus sobre a madeira e pregaram suas mãos e seus pés. O som dos martelos batendo contra os pregos ecoava como um trovão de agonia. A cada golpe, parecia que a terra estremecia, e então a cruz foi erguida. Jesus, suspenso entre o céu e a terra, tornava-se ponte viva entre o divino e o humano. Seu corpo dilacerado era agora o altar do sacrifício perfeito. De um lado, um criminoso, do outro, outro malfeitor. No meio, a luz do mundo. Mesmo pendurado, ensanguentado, com dores inimagináveis, Jesus ainda falava. Suas palavras na cruz são uma das expressões mais profundas de amor e compaixão já registradas. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Perdoar, em meio à crucificação. Quem faria isso? Quem conseguiria? Jesus estava ali, ensinando até o último suspiro. Ele não apenas pregava o amor, ele vivia esse amor até o fim. Enquanto alguns zombavam, um dos criminosos ao lado reconheceu quem ele era. Aquele homem, em seus últimos momentos de vida, olhou para Jesus e disse: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus, com a ternura de um pai, respondeu: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Essa resposta mudou tudo. Mostrou que nunca é tarde para se arrepender, que a salvação está ao alcance de um coração sincero, que mesmo no limite da vida, há esperança. O caminho da cruz não foi apenas uma estrada de dor, foi também uma estrada de revelações. Mostrou o contraste entre a maldade humana e a bondade divina. Mostrou que, mesmo quando o mundo se torna insuportavelmente injusto, ainda há espaço para a compaixão, para o perdão, para a graça. Jesus poderia ter se recusado, poderia ter chamado anjos, desaparecido, ou simplesmente dito não, mas ele disse sim. Um sim.
que ecoa até hoje em nossos corações. Um sim, que carregou a cruz, suportou a dor e não desistiu de nós. E você? O que tem feito diante da dor do outro? Tem carregado cruzes junto com quem precisa? Ou tem se afastado, desviando o olhar, como tantos fizeram naquele dia? O caminho da dor não termina no Gólgota. Ele continua silencioso em cada gesto de compaixão, em cada lágrima enxugada, em cada perdão oferecido. E em cada passo, Jesus caminha conosco. Capítulo 4. Entre o céu e a terra, a dor do amor. O céu escureceu em plena luz do dia. Um silêncio assustador pairou sobre a colina do Gólgota. A natureza parecia conter o fôlego, como se até o universo recusasse assistir ao momento mais sombrio e, ao mesmo tempo, mais grandioso da história. Naquele instante, o Filho de Deus estava pendurado entre o céu e a terra, e o mundo jamais seria o mesmo. Será que compreendemos de verdade o que aconteceu ali? Não apenas o sofrimento, mas o significado eterno daquele momento? A crucificação era uma prática cruel e meticulosamente planejada para causar o maior nível de dor, humilhação e lentidão no morrer. Era usada para criminosos perigosos, subversivos, escravos e inimigos do império. Mas ali estava Jesus, aquele que nunca cometeu crime algum. E mesmo assim, ele foi tratado como o pior dos pecadores. A cruz se tornou o seu trono. Mas ao contrário de um trono de ouro, era feita de madeira bruta. E em vez de uma coroa de louros, ele usava uma de espinhos. Em lugar de aplausos, escárnio. Em vez de servos, soldados zombadores. Ainda assim, do alto daquela cruz, Jesus reinava. Não com poder militar, mas com o poder do perdão. Os soldados dividiram suas vestes, lançando sortes como se fosse um espetáculo vulgar. Os líderes religiosos balançavam a cabeça, riam, desafiavam. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas ele não desceu, porque o amor o mantinha ali. Amor por mim, amor por você. Enquanto isso, abaixo da cruz, estava Maria, sua mãe. A mulher que o havia gerado com amor e fé, agora o via entregue à morte. Que dor pode ser maior do que a de uma mãe diante do sofrimento do filho? Maria não gritava, não blasfemava. Ela apenas estava ali, em silêncio, com lágrimas nos olhos e fé no coração. Sua presença ao pé da cruz nos ensina que o verdadeiro amor não foge da dor. Ele permanece, ele sustenta, ele suporta junto. Era terrível ver tudo isso. Ao lado dela, João, o discípulo amado. E Jesus, mesmo pendurado, mesmo sofrendo, olhou para os dois e com voz enfraquecida disse: Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Com essas palavras, Jesus não apenas cuidava de sua mãe. Ele fundava uma nova família, uma comunidade baseada no cuidado mútuo, na compaixão, na partilha da dor. Ele estava, naquele instante, dizendo: Não, deixem ninguém sozinho. E nesse momento, observando tudo que houve, me vêm novas perguntas. E se estivéssemos ali, naquele monte, entre os que observavam a cena, será que perceberíamos o que realmente estava acontecendo? Será que entenderíamos que aquele não era apenas um mártir, mas o Cordeiro de Deus? Ou talvez já estivemos ali de certa forma? Quando ignoramos o sofrimento do outro? Quando zombamos da fé dos que sofrem em silêncio? Quando escolhemos a indiferença? A crucificação não foi apenas um evento físico, foi espiritual. E teve um momento que selou isso para sempre. Por volta do meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra. Não era uma nuvem comum. Era como se o próprio céu lamentasse. O sol se recusava a brilhar. A criação parecia em luto. Foi nesse cenário sombrio que Jesus, com voz dilacerada, clamou: Meu Deus, por que me abandonaste?
Essas palavras ecoam desde então no coração de cada ser humano que já se sentiu sozinho, rejeitado ou abandonado por Deus. Ele, o Filho Eterno, experimentou o vazio da separação, o silêncio do Pai, para que nós nunca mais precisássemos caminhar sozinhos. O peso do pecado da humanidade estava sobre ele. Ele não apenas morreu por nós, ele morreu como nós, fraco, ferido, aflito e com fé. E então veio a última declaração, não um grito de derrota, mas um brado de vitória. Está consumado. A obra estava feita. O plano de salvação chegava ao ápice. O pecado havia sido vencido. O véu do templo seria rasgado. O acesso ao Pai agora seria livre. O que começou em lágrimas terminava com esperança. Ao dizer essas palavras, Jesus inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Naquele exato momento, a terra tremeu. Rochas se fenderam. Túmulos se abriram. O véu do templo, que separava o sagrado do profano, rasgou-se de alto a baixo. Era Deus dizendo: o acesso agora está livre. Um soldado, testemunha de tudo, tocado por aquele acontecimento sem precedentes, declarou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O silêncio que se seguiu foi carregado de mistério. Aqueles que estavam ali, que zombavam, que gritavam, agora estavam em choque. Algo havia mudado, algo invisível, mas eterno. A cruz nos desafia a enxergar o mundo de outro modo. Mostra-nos que o amor verdadeiro não é aquele que busca aplauso, mas o que se sacrifica, o que não desiste mesmo quando tudo dói. Jesus nos ensinou que a redenção passa pela entrega, que a vida eterna nasce da morte de si mesmo, que a vitória pode estar escondida por trás de uma aparente derrota. Hoje, ao lembrarmos da cruz, não é a madeira ou os pregos que devem nos impactar mais, mas o amor. A escolha consciente de um Deus que preferiu sofrer a nos perder, que não usou sua força para se salvar, mas usou sua fraqueza para nos salvar. E agora, a pergunta que fica é: o que vamos fazer com esse sacrifício? Vamos ignorar? Vamos deixá-lo como uma história distante? Ou vamos abraçar essa cruz, tomar nosso lugar de responsabilidade e viver de modo diferente? O céu escureceu. A terra tremeu. Mas o amor permaneceu firme. A cruz não foi o fim. Foi o início de algo novo. Algo que continua até hoje, no coração de todos que ousam crer. Capítulo 5. Do silêncio à vida. A esperança ressuscitou. O corpo foi descido da cruz. Já sem vida, sem movimento, sem respiração. O sangue ainda fresco manchava a madeira e a terra ao redor. O Salvador estava morto. Para muitos, ali terminava a história. Para o mundo, parecia que o mal havia vencido, mas mal sabiam eles. O silêncio daquele sábado não era um fim. Era o prelúdio de algo absolutamente extraordinário. O que acontece quando toda a esperança parece ter sido sepultada? E se o túmulo, na verdade, não for o ponto final, mas o primeiro passo de uma nova realidade? Após a morte de Jesus, dois homens até então discretos, José de Arimateia e Nicodemos, tomaram coragem. Eles não apenas creram, mas decidiram agir. Pediram a Pilatos o corpo de Jesus e o sepultaram com honra. Nicodemos trouxe perfumes e bálsamos. José cedeu um túmulo novo, cavado na rocha. Enquanto os discípulos fugiam assustados, esses dois homens que haviam seguido Jesus em segredo, agora o acompanhavam até o fim, em público, com reverência, com fé. O corpo de Jesus foi envolvido em panos de linho, como era o costume. Colocaram-no no túmulo, e uma grande pedra foi rolada à entrada. A vigília dos soldados foi ordenada pelos sacerdotes, com medo de que os discípulos roubassem o corpo e inventassem uma ressurreição. O que eles não sabiam é que nenhuma
guarda humana seria capaz de conter o que estava prestes a acontecer. Aquele sábado foi diferente. Não houve festas. Não houve descanso para a alma. Os discípulos estavam escondidos, tomados por medo, angústia e confusão. Para eles, tudo havia acabado. A promessa havia morrido. O Messias estava no túmulo. A esperança parecia que tinha expirado, parecia ser o fim. Maria, sua mãe, ainda com o rosto marcado pelas lágrimas, ainda sentindo o eco da dor em seu peito. Como uma mulher pode continuar respirando depois de ver o próprio filho morrer assim? Ela não compreendia tudo, mas ainda assim esperava. A fé não havia morrido com ele. Mas e se o que parecia um fim fosse, na verdade, o começo de uma nova criação? E se aquele silêncio não fosse derrotar, mas um intervalo sagrado antes do milagre? O que poderia acontecer em uma manhã qualquer, quando o mundo ainda dormia? Então, veio o domingo. Logo ao amanhecer, Maria Madalena, acompanhada de outras mulheres, saiu em direção ao túmulo. Levavam perfumes e especiarias para ungir o corpo de Jesus. Ainda choravam. Ainda não compreendiam. Mesmo assim, foram. Ao se aproximarem, viram que a pedra havia sido removida. O túmulo estava vazio. O coração acelerou. O medo e a incredulidade misturaram-se com a esperança que insistia em ressurgir. De repente, 2 anjos apareceram com uma mensagem que ecoa até hoje. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Maria, sem entender, permaneceu junto ao túmulo chorando, até que uma voz suave, familiar, chamou seu nome. Maria? Ela se virou e o reconheceu. Era ele. Jesus estava vivo. Não como um espírito, não como uma lembrança, mas vivo. Com corpo glorificado, com voz, com presença. Ele havia vencido a morte. Ali, naquele momento, o impossível havia sido quebrado. A ressurreição não era apenas uma promessa. Era agora uma realidade. Ele apareceu também a Pedro, a João, aos 2 discípulos no caminho de Emaús. E, por fim, a todos os discípulos reunidos, trancados em medo. E o que ele disse ao entrar naquele lugar selado? Paz esteja convosco. A mesma voz que havia acalmado tempestades, curado doentes, alimentado multidões, agora acalmava os corações feridos. Ele mostrou as marcas dos cravos. Eles o tocaram, comeram com ele, conversaram com ele. Era real, era verdade, e o mundo nunca mais seria o mesmo. A cruz nos mostrou até onde vai o amor de Deus. O túmulo, vazio, nos mostrou até onde vai o seu poder. A morte não teve a última palavra. A ressurreição selou o destino da eternidade. Jesus ressuscitou. Ele venceu. Não apenas por si mesmo, mas por cada um de nós. Ele abriu um novo caminho, uma nova esperança, uma nova vida. E agora nos convida a viver com propósito, com fé e com coragem. Quantas vezes você já se sentiu dentro de um sábado santo, em silêncio, esperando, sem respostas? Saiba que o domingo sempre chega, que a pedra sempre será removida, que a vida, mesmo quando tudo parece acabado, ainda pode ressurgir com poder e glória. Essa é a mensagem central da fé cristã. Não é apenas sobre um sacrifício, é sobre um reencontro, é sobre um amor que não desiste, uma promessa que se cumpre, uma vida que se entrega e que retorna para nos transformar para sempre. Espero profundamente que o vídeo tenha sido esclarecedor. Se você sentiu algo diferente enquanto ouvia essa história, então deixe um comentário aqui. Compartilhe o que mais mexeu com você. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque aqui trazemos mensagens que podem transformar o seu dia e, quem sabe, sua vida. E lembre-se, a cruz foi o maior ato de amor, e o túmulo vazio é o maior ato de esperança.
Obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.